mostrar, nós vivemos com isto todos os meses, isto só mostra custos com recursos humanos e custos com infraestrutura, e aquele vermelho significa que em 2025, se nós não temos cuidado, temos um déficit de 124 mil euros. Mas esperemos nós que a Salomé e o resto dos nossos colegas ganhem mais grandes e nos deem mais overheads e a gente vai para frente. E para terminar é isto, não é um problema do financiamento, o Mário mostrou uma coisa do financiamento. Esta é a realidade do financiamento. O nosso financiamento, como comunidade científica, não aumentou significativamente desde 2010. Zero. E se fazemos a preços constantes, perdemos 25%. Essa é a realidade. A realidade não é que, então, metemos mais o privado, não interessa. Se eu recebia... Todo mundo disse que o ITRSS recebe muito financiamento, mas eram dois laboratórios associados juntos, se juntaram. Portanto, era a soma dos dois, nós não recebemos mais que isso. Mas o valor que nós perdemos nestes 13 anos foi 25%. Portanto, era só para terminar e dizer-lhes que, afinal, o financiamento não só não aumentou, sino que se manteve absolutamente estagnado nos últimos 14 anos, e essa é uma fonte de preocupação. Muito obrigado e desculpem que ultrapassei 2 minutos. Então, bom dia a todos e todas. Obrigado aqui também o convite à organização, em especial aqui ao João Rocha, para estar aqui presente. Uma visão aqui do ponto de vista das ciências sociais e humanidades, e onde, de certa forma, também parece que vou voltar aqui um pouco ao princípio, aliás, como o título sugere, onde o Mário Pimenta começou. Aqui o contexto histórico já foi também apresentado pelo João Rocha. Os laboratórios associados foram propostos com dos documentos iniciais de legislação do professor Mariano Gago, onde no decreto-lei sobre as instituições de investigação científica propôs, ou passou a estar consubstanciada, a figura dos laboratórios associados. Portanto, com estas dimensões que caracterizam, ou que caracterizavam naquela definição, os laboratórios associados, em particular aqui esta questão da articulação com objetivos de políticas nacionais na ciência e na tecnologia, e, portanto, também aqui um papel formal em termos de órgãos de consulta, mas também aqui esta noção, a importância da questão da cooperação, ou seja, ter, por um lado, esta missão, mas ter, por um lado, ter também uma dimensão de cooperação importante. Mas eu dou um passo ainda um pouco mais atrás, que é, em 99, isto foi durante o primeiro mandato do então Ministério da Ciência e da Tecnologia, seguiu-se, na realidade, a avaliação das unidades em 96 e a avaliação dos laboratórios de Estado em 97, e daí também a relação na própria decreto-lei com essas figuras, e em que o relatório da avaliação das unidades indicou um conjunto de questões estruturais. E pareceu-me interessante voltar aqui a essas questões, que ao fim e ao cabo também foram parte da mola que levou à proposta em torno dos laboratórios associados. Eu voltarei a alguns destes pontos também no final, mas deixo-vos aqui questões de algumas áreas menos financiadas, no caso aqui as ciências sociais e humanidades identificadas, questões de dimensão, de heterogeneidade, até que ponto é que as unidades maiores correspondiam a uma homogeneidade interna, as questões das diferentes formas de dedicação e como é que isso se refletia na atividade, mas também no próprio processo de avaliação, etc. Aqui a questão, por exemplo, da necessidade do apoio, que era então concluído a pós-docs e a estudantes de doutoramento estrangeiros, também a questão da articulação entre a investigação e as universidades, de certa forma, uma certa dificuldade de articulação e, de alguma forma, princípios institucionais que nem sempre estavam em consonância, e deixava aqui a mensagem de um potencial forte em termos do desenvolvimento da investigação de qualidade internacional.
os laboratórios associados, também já aqui vimos, portanto, nessa altura, a partir de 2000, portanto, o primeiro ciclo, em 2002, 15 laboratórios associados e que foram sucessivamente alargando até à última avaliação em que foram aprovados 40 laboratórios associados, aqui com um gap maior, mas, como também já foi referido, com condições significativamente diferentes, nomeadamente em termos do financiamento que foi atribuído a diferentes laboratórios associados nesta última edição. Mas volto de novo aqui atrás, pensando no processo de implementação naquele momento. Eu, na altura, também jovem doutorado, estudar também sobre políticas de ciência e tecnologia. Na altura fiz um texto precisamente sobre a questão das carreiras científicas. Portanto, questões que agora aparecem na altura também já estavam de alguma forma premente. Mas aqui, o que quero aqui apenas deixar é que os laboratórios associados tiveram um papel importante, na realidade, na consolidação, na estruturação de uma carreira científica fora dos laboratórios de Estado e fora das universidades. E, portanto, os laboratórios associados, na realidade, vieram concretizar também essa entrada. Eu aqui umas 900 doutorados naquele ano, apenas 5 concursos para professor auxiliar nas universidades públicas portuguesas. Na altura ainda se abria concursos para assistentes ou assistentes estagiários, e na mesma altura os laboratórios associados abriram 36 lugares para investigador auxiliar. E, portanto, houve aqui uma diferença e houve, de facto, aqui uma mudança em termos do modo de pensar o papel da investigação e o modo de pensar as carreiras académicas. E aqui o ponto é que isto foi o início de uma estruturação, de facto, de uma carreira de investigação e da necessidade de consolidar essas carreiras de forma permanente. Já aqui também referido, avancemos 20 anos, a Lei da Ciência que elenca as instituições que identifica como caracterizando o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui nas instituições de ID, as unidades de ID, que identifica como sendo a base da organização do sistema, os laboratórios de Estado, obviamente sendo entidades públicas, com o objetivo explícito e, portanto, muito concreto de resposta a objetivos das políticas de ciência e tecnologia do Estado, e os laboratórios associados, que têm também, numa forma especial, ou seja, estão aqui um pouco a meio, distinção dos laboratórios de Estado, ou seja, não é explicitamente, mas também com compromisso de resposta a determinado tipo de objetivos de políticas nacionais de ciência e tecnologia. Em 99 tinham aparecido a figura dos laboratórios de Estado, aqui aparece a figura dos laboratórios colaborativos, com uma distinção, a colaboração para além do sistema académico, portanto, com um conjunto de outras instituições com atividades também de investigação e de inovação, e uma ênfase no valor económico e social, para além de um conjunto de outras entidades que também são elencadas enquanto constituindo o sistema de ciência e tecnologia, os centros de tecnologia e interface, as infraestruturas, as redes e consórcios. Portanto, aqui, na altura, a distinção era entre as unidades de ID e os laboratórios associados. Neste momento, a distinção necessária era entre os laboratórios associados e os laboratórios colaborativos, e nos critérios também de avaliação. Os laboratórios colaborativos tiveram também processo de avaliação recente, os laboratórios associados tiveram em 2020. Se, por um lado, os laboratórios associados têm um mérito de uma forma mais ampla, aqui, muito concretamente, os laboratórios colaborativos mais articulado com as questões do potencial de inovação. A capacidade de colaboração nos laboratórios associados, nos laboratórios colaborativos, uma colaboração com entidades do setor produtivo, social, cultural, também em articulação com as instituições de ensino superior, e uma diversificação das fontes de financiamento e uma ênfase particular com as questões da dispersão territorial. Portanto, aqui há alguma diferenciação, que é mais ou menos clara, mas é óbvio que também temos aqui elementos de proximidade. Obviamente, está também aqui subjacente uma outra proximidade, que é a proximidade institucional. Temos um conjunto de instituições que têm presença em diferentes destas entidades do sistema. Se voltei atrás à avaliação de 96,
voltar aqui também à avaliação dos laboratórios associados em 2020. E, aliás, é muito útil e foi muito interessante, na altura acompanhei, genericamente, as apresentações que foram públicas das propostas de cada um dos laboratórios associados. E foi muito claro a demonstração dos impactos em termos de políticas públicas em diferentes áreas. Foi menos claro o modo como se interligava dentro de um sistema de aconselhamento científico. O Vítor Corrado Simões fez um trabalho sobre isso e faz a questão sobre se existe um ecossistema de aconselhamento científico. Também aqui já a Teresa também aludiu a isso muito em particular. E se por um lado era mais claro, ou seja, do ponto de vista da ação dos laboratórios, era menos claro do ponto de vista da procura da parte das entidades públicas. Uma diferença também, os novos laboratórios associados apresentaram-se muito mais em rede institucional, enquanto que na primeira vaga havia mais laboratórios associados que funcionavam autonomamente. No meu caso, o Centro de Estudos Sociais é uma unidade autónoma, coincidente com o laboratório associado, e outros há também. Mas nesta última vaga, de facto, houve uma maior articulação. Isto também significa que os laboratórios associados têm uma cobertura muito mais alargada do sistema. E 62% das unidades de investigação que foram avaliadas como excelente na última avaliação estão já incluídas em laboratórios associados. E se somarmos unidades avaliadas como muito bom, já temos uma cobertura muito ampla dentro dos laboratórios associados. Aliás, aqui as ciências sociais e humanas talvez tenha a área com maior dispersão e não contando com a área das ciências sociais e humanas, na realidade 82% das unidades que foram avaliadas como excelente estão incluídas em laboratórios associados. Portanto, os laboratórios associados têm uma forte inter-relação com as unidades e não são, obviamente, entidades distintas. Mas há aqui esta questão de uma discrepância significativa e um contributo importante em termos da consolidação das carreiras de investigação, e aí é voltar atrás. E eu, aqui um slide final, o meu tempo também a chegar ao fim, que é revisitar, de alguma forma, algumas das questões que foram postas como elementos centrais naquelas conclusões em 96. E porquê? Aquilo são elementos que tinham alguma forma a ver com pensar o futuro do sistema. E, portanto, será que algumas daquelas dimensões são também importantes para nós repensarmos o futuro do sistema neste momento? Uma distinção institucional, as unidades continuam a ter um elemento central em termos de caracterização do sistema, e se pensarmos em massa crítica, muitos dos debates sobre massa crítica têm mais a ver com a dimensão de intercâmbio em termos da produção científica e mais centrado ao nível da dimensão de grupos de investigação, portanto mais próximo das unidades de investigação, mas os laboratórios associados têm, de facto, um papel estruturante no sistema e têm uma dimensão particularmente importante em termos institucionais e em termos das competências institucionais. E, portanto, distinguir a questão das competências institucionais da dimensão crítica ao nível da investigação. As ciências sociais e humanas continuam a ter um papel importante e, claramente, com um conjunto de debates atuais, crise ecológica, questões de saúde pública, transição digital, ainda ontem a professora Virginia Digno tornou isso muito claro, as questões da incerteza geopolítica, é muito claro que o contributo e o diálogo interdisciplinar com as ciências sociais e humanas continua a ser importante. Os laboratórios associados têm claramente missões, mas as políticas não têm da mesma forma um discurso que cada vez mais utilizado internacionalmente das políticas orientadas para as missões. E, portanto, talvez haja aí um espaço para essa maior articulação. A condição da estrutura das carreiras, há um grande desafio e, por exemplo, se na altura mostrei que tiveram um papel importante em disputar essas carreiras, no último concurso foram solicitadas cerca de 700 lugares nas candidaturas dos laboratórios associados e o financiamento não esteve nem perto de poder responder a essa proposta. Houve, entretanto, outras propostas, mas pronto, deixar aqui a nota que há desafios. A questão da diversidade institucional continua a ser muito significativa. Se não era a questão da articulação com as universidades, neste momento há aqui uma distinção com a panóplia de instituições. E há aqui um risco de duplicação das competências institucionais, ou seja, o que vejo como um papel importante, estruturante de laboratórios associados, nesta consolidação de competências institucionais, há um risco de duplicação com as novas diferentes instituições que se formam no sistema e nas quais os laboratórios associados muitas vezes fazem parte. Tiago, se conseguisse... O potencial mantém-se,
ou seja, a questão de potencial mantém-se com um novo nível, de certa forma, que é de uma investigação e inovação de qualidade internacional, mas havia também uma nota sobre o aumento do financiamento. Esse desafio continua, esse potencial também precisa de um aumento continuado no financiamento estrutural. Obrigado. Obrigado a todos e à Teresa. Nós temos cerca de 35 minutos, mais coisa, menos coisa, e eu gostaria agora de abrir a discussão à plateia, ouvir comentários. Tenho já ali a Luísa. Luísa, faz favor. Bom dia a todos. Meu nome é Luís Henriques, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Obrigada pelas apresentações. É um tema ao qual eu presto muita atenção e gostaria de vos fazer... Eu não vou fazer considerações sobre o que eu vi, teria muito que conversar sobre isso, mas gostaria de vos fazer duas perguntas. Primeiro é, o foco foi dado muito sobre precisamos de financiamento, ok? Mas o financiamento é só uma pequena parte do ciclo do policy making. Nós precisamos de uma estratégia, precisamos de ter avaliação de impacto. Eu não ouvi ninguém aqui falar sobre avaliação de impacto. Será que ao fim de 20 anos não seria interessante fazer uma avaliação de impacto da contribuição dos laboratórios associados para o sistema? Porque até agora só temos a avaliação de impact assessment dos reviewers para a continuidade, mas não temos uma avaliação do impacto. Isso era a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o Tiago abordou um pouco isso, mas como é que vocês veem os laboratórios associados na contextualização do sistema? Porque nós temos um sistema que é sistémico, não é? Que tem interrelações entre atores. Como é que vocês se posicionam face ao sistema e qual é o vosso projeção de como é que vocês, qual é o vosso posicionamento no sistema e como é que vocês se interrelacionam com os outros atores. Aqui não ouvi falar de empresas nas vossas apresentações, mas as empresas, neste momento, a maior parte da despesa é feita nas empresas, da despesa total de ID. Portanto, eram estas duas perguntas que eu gostaria de fazer. Peço desculpa de ter sido longa. Alguém quer? Não sei se podia só aqui, numa sequência... Deixa-me só, se calhar é mais concreto, porque as perguntas foram muito diretas. Primeiro que tudo, concordo plenamente. Eu acho que o problema da avaliação não é a avaliação do laboratório, mas a avaliação do sistema e do impacto do sistema nos últimos 20 anos é fundamental. Tenho a certeza de que, como dizia o Tiago, os LAs tiveram um papel estruturante no sistema científico nacional, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, uns terão mais, outros terão menos. Nas empresas, eu fui muito rápido, mas nós trabalhamos com empresas todos os dias. 1/3 do nosso financiamento vem, e eu chamo os hospitais, são empresas para mim. Esse é meu lado, não é só farma, é os hospitais. Nós prestamos serviços que correspondem para 1/4 do nosso financiamento. Portanto, as empresas fazem parte. E aí é uma nota muito... Nós não quisemos ir à candidatura ao laboratório colaborativo, porque nós já fazemos. Nós já trabalhamos com empresas, já fazemos aquilo tudo. Para que íamos ter outra... Ainda por cima que havia que criar outra instituição. Portanto, era muita burocracia. Nós dissemos, não queremos. Nós precisamos ser um centro de tecnologia e inovação e, através disso, trabalhar com as empresas. E as empresas fazem parte. 1/3 dos nossos alunos de doutoramento não continuam na academia. Vão para as empresas e são encorajados a fazer. Portanto, eu acho que isso já faz parte, no nosso caso, mas eu acho que em muitos outros casos vai ser o mesmo. Finalmente, o financiamento não é tudo, mas é fundamental. Ou seja, se a mim me pedem que eu pague todos os meses 800.000 euros de ordenados
há 22% dos doutorados que nós temos, mais a infraestrutura, e já viu o que é? São 800 mil euros mensais que eu pago em ordenados. Então, eu assumi um compromisso. Não vejo que o Estado português tenha assumido esse compromisso comigo. O compromisso do Estado português comigo foi, de 5 em 5 anos, nós vamos avaliar e vamos ver. Mas você tem que fazer o compromisso para o resto da vida. Tudo bem, eu tenho estofo e assino, mas não é fácil. A Maria queria falar. Não, era mesmo só comentar isto da avaliação, porque eu acho que, obviamente, o que nós precisávamos é dar um passo atrás e ver a estrutura, começar a pensar. Mas é ao papel do Estado, é o papel da FCT, é o papel do Ministério, não sei quem é que será, não é o papel dos laboratórios associados. Eu acho que todos nós queríamos que a estrutura fosse muito mais forte, etc. E para isso, de vez em quando, tem que voltar à base. Mas é o vosso papel que tem que fazer essa avaliação, acho eu. Era só esse aspecto. O teu micro. Eu lembro que, inclusive no processo de avaliação da FCT, já há há uma parte qualitativa em que os laboratórios têm que especificar qual é o seu impacto de diferentes formas e depois escolhem qual é a melhor maneira de o fazer. Mas eu gostaria de remeter a palavra à plateia e se fosse possível, já te passo, Adelino, se fosse possível nós concentrarmos um pouco nos elementos diferenciadores dos laboratórios associados em relação às unidades de investigação, aos outros atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, seria interessante, mas obviamente vocês é que decidem o que querem perguntar. Bom, eu só quero fazer um pequeno comentário, que é o seguinte. Primeiro, penso que quando pensamos em laboratórios associados temos que voltar de facto a 2021, porque a situação nessa altura era um pouco diferente e o que o Zé Mariano Gago tentou foi de facto criar uma competição com os laboratórios do Estado que naquela altura eram completamente inoperantes. E, de facto, até conseguiu. As coisas nos laboratórios do Estado mudaram bastante. Se me perguntarem o que é que, como laboratório associado, quais foram, digamos, os impactos, eu diria a resposta da seguinte forma: se me tivessem dado aquele dinheiro, eu faria exatamente o mesmo no meu centro, sem precisar de ter mais uma candidatura, enfim, mais uma avaliação. Se eu fizer parte, digamos, das condições que nós somos avaliados normalmente. E quase diria o mesmo relativamente aos laboratórios colaborativos. No entanto, acho que nos laboratórios colaborativos há uma grande vantagem. É que nós podemos trazer uma série de atores para se focarem num aspecto que tem a ver com, enfim, com a produção, com a sociedade, etc., com as empresas. Portanto, a questão, de facto, eu pergunto se, de facto, nós precisamos de laboratórios associados. Agora, o que nós precisamos é de recompensar a excelência e precisamos de conversar uns com os outros, que é uma grande vantagem dos laboratórios associados, é que nós, através disto, temos conversado enfim, e feito coisas e mobilizado, e de facto é se calhar um dos grandes impactos dos laboratórios associados. De resto, enfim, nós seguimos o caminho que é iniciamos o emprego científico permanente, digamos, dos investigadores, através do financiamento dos laboratórios associados, e temos seguido um bocado isso. Claro que houve interrupções e não sei o quê, mas mesmo desde logo de início tivemos montes de problemas com o financiamento. Nós tivemos que andar a pedir dinheiro emprestado ao banco para poder pagar às pessoas, porque tanto os financiamentos estavam atrasados, etc, etc. Portanto, não vale a pena estar a pensar nisso. Agora, o que vale a pena pensar agora é a questão inicial, que é, faz sentido falar em laboratórios associados, e é possível que faça, mas tem que ser bem definido e de forma que, enfim, nós saibamos. Mas parece que já começa a haver demasiadas entidades, digamos, ou digamos, começa a ser um sistema muito complexo que, como referiu há pouco desculpa,
o Cláudio, significa nós criarmos mais administração, se estivermos a criar novas instituições. Teresa, queria fazer uma breve intervenção. Teresa. Sim, 2 ou 3 comentários, não necessariamente apenas ao Adelino, mas em geral. Esta verdadeiramente é que é a questão, que é a clarificação identitária do laboratório associado. Embora eu penso que as 4 apresentações foram extremamente complementares, eu estava com medo que não fossem, mas foram, na verdade. E a última, então, foi perfeitamente estruturante, tal como estruturante talvez seja a palavra-chave daquilo que pode ser um laboratório associado. Ou não existe, ou é estruturante. É estruturante, abrangente, enfim, aquela listagem de coisas que eu falei. As 4 notas é o seguinte. Primeiro, o passado é fundamental para se perceber o futuro e não é antagonista, é uma espécie de continuidade e de sinergia. Eu acho que isto foi claro nas 4 apresentações, que existe aqui um passado, de origem a determinada qualidade de investigação. Agora temos o futuro e vamos ver se essa qualidade, que vai ser diferente, o futuro nunca é igual ao passado. Na verdade, as coisas não se repetem. E, portanto, o que importa agora é potenciar o passado para o futuro. Depois, a utilidade. Eu tentei demonstrar que a utilidade não é só inovação. A utilidade é também serviços. Podem ser públicos ou não, mas é serviços. Não é? E, portanto, os serviços raramente são financiáveis, ou pelo menos não são financiáveis de forma fácil, não é um financiamento competitivo. Portanto, quando falamos em serviços à sociedade, quer seja na transmissão de ciência, se esse é o papel dos laboratórios associados, um deles, diga-se, porque vimos aqui 3 ou 4, não é? Uns que os aproximam de unidades de excelência ou que os mantêm como tal, e outros que os mantêm, digamos, na crista da transferência científica, da science policy, da transferência científica para a sociedade. E, portanto, se admitirmos que os laboratórios associados também têm privilégio, ou deviam ter, não é privilégio, obrigação, não é? Compromisso, como dizem o técnico, como diz o Instituto Superior Técnico, para fazermos isso, então vamos assumir isso e vamos avançar nesse sentido. O que não significa que seja financiável, ou seja, todos nós temos um espírito de missão, mas aqui também há aspectos de importância de comunicação que não se compadecem com a carolice, não é? Também tem que ter algum profissionalismo. E, finalmente, há aqui um aspecto muito importante que as pessoas, que em geral ignoramos, que é a maturação. Nós temos aqui laboratórios associados que tiveram 20 anos para maturar ou mais, 25, não é, Mário? 25, e com um financiamento muito bom na altura, por razões várias, mérito, sem dúvida, e que tiveram um financiamento muito bom, estratégico na altura. Temos laboratórios com 25 anos de história e de identidade. Os recentes são 15 laboratórios, as tais privilégios de rede, porque se não fosse rede também não tínhamos hipótese com o financiamento que foi feito. Tem que se dar tempo ao tempo para estes laboratórios crescerem. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida que a maior parte destes últimos laboratórios hão de constituir-se entidades financeiramente independentes, tal como os anteriores. Mas há que maturar. As sinergias não se fazem num dia, fazem em 3, 4, 5, 6 anos, 10, 25, não é? E, portanto, é preciso acreditar que isto vale a pena. Portanto, é isso que está aqui a ser um bocado falado. É se isto vale a pena, não é? Tens toda a razão, Adelino. E, portanto... Bom, se há alguém que deve saber o que é que um laboratório associado traz a mais que uma unidade de investigação, são os laboratórios associados, não é? Se nós não sabemos, provavelmente há muita gente que não saberá também. E, portanto, eu gostaria de ouvir o que é que os restantes colegas que estão na sala têm a dizer sobre o que é que serão, em vossa opinião, os elementos distintivos, porque as opiniões são muito diferentes. Convergimos em algumas coisas, mas depois há muitas outras coisas em que não convergimos. Por exemplo, devem os laboratórios associados estar envolvidos nesta questão da definição das políticas públicas, contribuir para a definição de políticas públicas, etc. Ou devem só fazer investigação de alta qualidade, com certeza transferir algum conhecimento para a sociedade, serem um local onde se podem desenvolver carreiras de excelência, carreiras científicas de excelência, ou devem também ter a outra parte. Eu acho que esta é uma questão que nós temos que pensar e temos que, de alguma maneira, nos pôr de acordo, enfim, arranjar uma plataforma comum, porque nunca estaremos 100% de acordo, isso não é possível. Portanto, gostaria de ouvir mais colegas
O João Coutinho. Antes das políticas públicas, se bem me lembro, estava lá o emprego científico. Não está ligado? Está. Portanto, naquela lista de coisas, antes das políticas públicas estava o emprego científico e uma das grandes bandeiras de Manel Heitor era a criação de emprego científico. Eu gostaria de chamar a atenção para que a gente não pode parar na ideia do emprego científico dentro de casa. Quer dizer, o emprego científico é um problema por causa da precariedade, ainda ontem o Ministro estava aqui a falar na questão da precariedade. Mas nós não vamos resolver a precariedade nem que a gente contrate todos os investigadores que tem no sistema, porque depois há outra leva que vem por trás. Portanto, quando nós pensamos em emprego científico, e isto tem que ser uma responsabilidade nossa dos laboratórios associados, é aquilo que dizia o Cláudio. 1/3 dos meus estudantes de doutoramento ou ex-estudantes de doutoramento estão a trabalhar em empresas. Portanto, quando a gente fala de criação de emprego científico, é disto também que tem que estar a falar. Não é só a pensar nos investigadores e como é que eu estabeleço os investigadores dentro do meu laboratório associado. É como é que eu consigo que as pessoas que eu estou a formar sejam capazes de ter um emprego lá fora e não a concorrer outra vez para dentro do sistema. E isto devia ser uma das coisas que nos devia preocupar e devíamos alargar o nosso horizonte em relação a isso. Depois, as políticas públicas. Quer dizer, eu também não gostava, e eu peço perdão à Teresa antecipadamente, porque eu tenho a certeza que isto não passa pela cabeça dela, mas era muito visto nesta história das políticas públicas a ideia de que nós temos que assessorar o governo. Eu penso também no laboratório associado como muito mais do que isso. As políticas públicas têm que ser aquilo que a gente faz pela sociedade em geral. E o meu laboratório, ao contrário de laboratórios mais na área das ciências sociais, não estão tão vocacionados para assessorar a administração. Estão muito mais vocacionados para assessorar o tecido empresarial. Muito na lógica também e volto a pegar nas coisas do Ministro atual da Ciência, que diz que a gente tem que passar do made in para o created in. E é isso que nós estamos a tentar fazer. E isto tem que ser políticas públicas. E também posso ir de encontro aqui à senhora da FCT, à Luísa, que nos pergunta se a gente aqui porque é que não fala de empresas. A gente fala de empresas. O Cláudio estava a falar de empresas, eu falo de empresas também. Mais de 1/3 do nosso financiamento vem das empresas. Mais de 1/3 dos nossos estudantes, ex-estudantes de doutoramento, estão a trabalhar em empresas. Se há alguma confusão, eu achei interessante ver alguém da FCT perguntar porque é que a gente não fala de empresas. Porquê isto? Porque se há alguma confusão sobre os diferentes papéis que têm os diferentes atores, unidades de investigação, laboratórios associados, laboratórios colaborativos e por aí adiante, dentro do sistema, porque o sistema foi crescendo atabalhoadamente, a verdade é que da parte das instituições de financiamento nós temos o mesmo problema. E viu-se isto na última candidatura a projetos, que é as instituições não são capazes de perceber também qual é a missão delas, onde é que para aquilo que elas deviam estar a fazer e onde é que começa o trabalho dos outros. Eu gostava de ouvir a ANI a falar-me em empresas. Custa-me ouvir a FCT a falar em empresas. Desculpem, custa-me. Ecossistemas. Eu acho que ecossistemas é aqui uma palavra-chave. Porque, de facto, é uma das coisas que nos distingue e tem que distinguir é como é que nós trabalhamos dentro de um ecossistema, como é que nós temos dimensão, e aí acho que isso é uma característica dos laboratórios associados, que é ter dimensão, massa crítica. Quer dizer, nós não podemos pensar num laboratório associado como nós pensamos em algumas unidades de investigação que têm 10, 20 ou 30 pessoas. Não existe um laboratório associado com isso, a Teresa mostrou. Os laboratórios associados têm que ter massa crítica, têm que ser grandes para poder trabalhar com um ecossistema interno e um ecossistema externo. Nós temos que ser mais do que nós. Eu gostei de ver o diagrama do Cláudio, mais uma vez, porque mostra como é que nós nos articulamos com o exterior. Eu compreendo que algumas das entidades do sistema gostassem que nós estivéssemos ali presos dentro daquela caixinha em que nós só fazemos ciência e publicamos papers. Mas isto não existe. Nós somos muito mais do que isso porque nós interagimos com todo um ecossistema que está à nossa volta. No caso do Cláudio são os hospitais, no caso da Teresa é a administração pública e uma série de outras entidades. No nosso caso é todo o tecido empresarial da região que tem tido um impacto, e aí volta à pergunta da Luísa. Quer dizer, ver uma entidade financiadora a perguntar se a gente gostava de ser
avaliado. Claro que a gente gostava de ser avaliado pelos impactos, mas quem devia ter pensado nisso há 15 ou 20, há alguns anos atrás é a própria FCT. Não é vir-nos agora quase que ameaçar que nos vão avaliar com o impacto do que são os laboratórios associados. Eu não tenho medo nenhum a ser avaliado pelo impacto do que foi o CISEC, que o CISEC fez nestes últimos 20 e tal anos. E o impacto na região e o impacto no país. Venham avaliar-nos. Façam disso a próxima avaliação dos laboratórios associados. Eu passo já. Só uma questão. Esta questão das diferentes entidades do sistema científico são muito importantes até para a própria avaliação. Porque nós vemos que, quando somos avaliados por mesmos parâmetros em diferentes enfim, exatamente. Luísa, faz favor. Só clarificar o que é que eu perguntei. Eu perguntei qual é o papel dos laboratórios associados no sistema de ciência e tecnologia, e como é que vocês viam, e por isso falei que não tinha-vos ouvido falar numa coisa que vocês têm, claramente que eu sei que têm, que é a sua relação com o ecossistema, que também faz parte da missão dos laboratórios associados. Queria também clarificar, e outra questão, quando eu falei da avaliação de impacto, tinha a ver, e com o financiamento, era lembrar que nós temos que ter uma estratégia nacional, ou que temos que ter um plano estratégico, e temos que depois fazer quais são as nossas prioridades, quais são as prioridades estratégicas do país, e depois então definir qual é o financiamento necessário, e pensar sobre se os laboratórios associados, que são instituições que foram criadas de uma forma temporária, digamos, não são laboratórios de Estado, se precisamos destes ou de outros, quer dizer, estou a falar em termos teóricos, não é? Por outro lado, queria clarificar que a Fundação para a Ciência e Tecnologia abrange todo o sistema, embora ultimamente o seu foco tenha sido no financiamento da investigação pública, a FCT tem também a sua missão de envolver todo o sistema, olhar para o sistema em conjunto e as empresas, isso já vem da tradição da GENIC, de olhar sistemicamente, e as empresas, como dizia o Lino Canário, faz parte do sistema, do ecossistema. Era só para clarificar, para não haver má confusão sobre o que eu tinha dito. O Luís, o Henrique está mesmo atrás. Não, posso falar primeiro. Não. Peço desculpa, não vi ele, mas não. As luzes não deixam ver. Tudo bem. Quem é que avanceu? Você. Ok, Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. A questão que o João colocava, nós colocámos-la muito a nós próprios, como é que uma unidade com uma boa autoestima, avaliada como excelente, que era o caso da minha, se mete num negócio de avançar para criar um laboratório associado, que nós já sabíamos que ia ser muito pobremente financiado. Esta é a primeira questão. E a resposta ao Cláudio deu. Temos uma certa dose de loucura, deve ser porque nós estamos relativamente longe de acordo, portanto temos que nos entreter com outras coisas e assumimos riscos que são difíceis de assumir. Um deles é esse, é saber que há uma enorme instabilidade, que não é só questão da FCT, muitos dos que estão aqui presentes seguramente fazem parte de painéis de avaliação em diferentes instituições europeias e sabem qual é a dificuldade de ganhar projetos, de ganhar grants individuais, o que quer que seja, se não houver por trás uma estrutura muito bem oleada. E não é por acaso, quando nós olhamos para a estatística dos países que recebem o grosso desses financiamentos, curiosamente, são 4 ou 5. E o resto são depois, assim, umas flores de primavera, de vez em quando. Portanto, tem que haver uma certa dose, deixem-me chamar de loucura, não sou psiquiatra, mas pronto, mas fui gastroenterologista, também é parecido. E portanto, e ela existe, ok. Agora, o que é que nos leva, que é isso que eu gostava de sublinhar aqui de outras coisas. A primeira é a questão da missão. É essencial saber qual é a missão específica. Senão daqui a 2 dias haveria tantos laboratórios, comunidades, como todas essas coisas. E, portanto, a definição da missão e também alguma atividade proativa, como houve há 20 e tal anos, de identificar áreas onde é importante ter um efeito estruturante. E isso falta, não é? E de novo, isso é de cima para baixo. Pode ser, obviamente, influenciado de baixo para cima, mas tem que vir de cima para baixo. O outro ponto que eu gostava de chamar a atenção é esta questão das empresas.
desculpem lá, lembrem-se lá do artigo do Flexner sobre a utilidade das coisas inúteis, que já tem quase 100 anos. Quer dizer, esta ideia de tudo tem que ser com uma finalidade. Acho que temos que acreditar que vale a pena fazer coisas porque somos curiosos, nós não estamos na ciência. Quando muito fica ao lado da tecnologia. Não é? E o que a gente esperaria é que haja das estruturas financiadoras da ciência essa preocupação. Depois reparem, no meu caso concreto, eu não queria estar por aqui coisas concretas, por exemplo, na área da saúde pública, nós temos problemas gravíssimos de conflitos de interesse. Estão à espera que eu faça o quê? Aquilo que a indústria do tabaco quer que eu faça uma negociata com eles? Não me faltava dinheiro. Portanto, isto para acabar, tem que haver alguma precisão na forma de avaliar e de esperar e de negociar aquilo que se espera dos laboratórios. Eu penso que se isso acontecer, os laboratórios são indispensáveis. São, de facto, grandes núcleos que podem estruturar, podem ajudar a redefinir e a definir, a inventar, a imaginar o processo científico em Portugal. Reparem, mesmo na nossa área, mais de 1/3 dos nossos doutorados estão a trabalhar em empresas, estão doutorados em saúde pública. Porque, curiosamente, a indústria farmacêutica, os hospitais privados, as organizações internacionais, as ONGs, etc., estão hiperávidas das pessoas com essa formação. Portanto, nós não temos problemas desses. Agora, precisamos é também de manter, e este é o último ponto, se me permitem, é a tal dimensão crítica, o tal tamanho que nos permita ser competitivos. Em grandes áreas, por exemplo, na área da saúde pública, por exemplo, na área do que querem, não quero estar a dar exemplos. Com estas três coisas, missão, especificidade e tamanho, penso que os laboratórios associados estão claramente justificados. Manuela, querias? Sim, só algum comentário também, faço ao que pediste. Queria deixar aqui algum ponto. Eu acho que tudo o que foi dito, para mim, o laboratório associado, a questão do impacto é muito importante. Eu acho que o impacto, medido como podemos, qualquer um de nós pode ter modelos diferentes, mas o impacto, eu acho que cada vez mais qualquer centro de investigação é o impacto que mede, mas aqui eu acho que a diferenciação em muitos laboratórios associados tem a ver com aquilo que tem de impacto, não só na excelência, e isso acho que para mim é um aspecto importante, porque nem todas as unidades excelentes são laboratórios associados. Não é? E, portanto, como é que nós distinguimos uma unidade excelente de um laboratório associado, que também faz investigação de excelência, mas que tem que ter uma diferenciação, aquilo que falamos aqui. Portanto, para mim, o impacto do que essa unidade ou que um laboratório associado pode fazer, acho que é diferenciado. Obviamente que a escala e o impacto está associado a essa escala. O CBQF é um centro que começou pequenino, em 2004, como um laboratório associado, e na altura, penso que, quando houve o concurso, que foi aqui referido, houve candidaturas, acho que a diferenciação que teve foi, de facto, ter um ecossistema de trabalho com a indústria, que era muito diferenciado na área agroalimentar. E, de facto, esta questão, apesar de não haver... ou seja, a ligação à indústria nem sempre tem que ser também forçada num sentido negativo, mas porque há muitas áreas em que a influência na comunidade, na sociedade, nas políticas públicas, a indústria é importante. E se nós temos um cidadão que tem uma dieta mais equilibrada e tem uma possibilidade de ter um apoio, é exatamente nos laboratórios associados que também influenciam diariamente a indústria a ter um alimento cada vez melhor. Portanto, diretamente, eu acho que todos nós, e cada vez mais, todos trabalham com a indústria, na altura talvez fosse diferenciador, agora todos, grande parte dos laboratórios associados e muitos centros de investigação trabalham com o tecido económico, mas acho que é muito importante pensar que a nossa investigação tem que se diferenciar pelo impacto que tem em vários fins. Obviamente que somos excelentes e, portanto, temos que manter excelência. Excelência implica ter, de facto, criatividade, pensarmos, sermos altamente disruptivos e, portanto, isso não podemos perder, mas temos que também ter um foco. Eu só deixava aqui um ponto,
termos essa diferenciação de impacto, organizarmos-nos num ecossistema, interatuar com vários atores, e talvez aqui uma coisa que não se tenha falado muito é a tratibilidade internacional. Não se falou aqui muito hoje, mas também, e fala um bocadinho, o CBQF tem trazido várias empresas e entidades internacionais para o seu ecossistema. E isto também é importante porque o centro teve excelência e conseguiu chegar à internacionalização. Esse é um aspecto também importante, que a massa crítica dos laboratórios associados, e já foi aqui falado, que é a captação da internacionalização, o reconhecimento português pela internacionalização, atração. Há várias áreas, não é? Tem havido também aqui a área Bosch e outras empresas têm, mas é muito importante também esta questão. Para isso, e eu acho que aqui a questão da diferenciação do orçamento, porque é que uma unidade excelente tem que ter, e o laboratório associado tem um orçamento extra, é porque, de facto, este tipo de atividades e de impactos tem que ter uma estrutura e uma organização, e precisamos, de facto, muitas vezes, de ter um financiamento extra para uma organização que apoie, de facto, com qualidade, sobretudo, esse esforço. Acho que aqui um aspecto, a questão do orçamento extra, a questão de contratação de recursos humanos diferenciados, acho que é muito importante também justificar, porque muitas vezes eu sou, apesar de ser um laboratório de 2004, tive o mesmo orçamento que os novos laboratórios associados, portanto que é um esforço enorme de continuar a fazer muitas destas atividades só com um orçamento de 100 mil euros por mês extra. Portanto, é muito importante também esta reflexão, a distribuição do dinheiro, a questão da distribuição, mas que realmente também mostre não só a sonoridade, mas também o impacto que cada um dos laboratórios associados tem travado ao longo destes anos e, sobretudo, os novos, quais são as propostas de impacto fortes que estão a colocar para o tecido científico, económico e social do país. Nós temos que acabar dentro de, no máximo, 5 minutos, porque também começámos 5 minutos mais tarde. Havia um colega ali. Muito bom dia. Que fosse assim rápido. Muito rápido, exatamente. Eu queria começar por agradecer o enquadramento que foi feito particularmente pelo professor Tiago Pereira. Acho que nós percebemos todos muito bem que existem diferenciações ao nível legislativo entre as diferentes instituições e as tipologias de instituições, mas eu acho que se calhar estamos a discutir aqui questões de financiamento, questões de impacto, mas se calhar temos de olhar mesmo para o sistema. E a pergunta que eu lançava aqui, para começar, muito brevemente, é: será que, à parte das múltiplas figuras que, verdade seja dita, podem ter diferenciações em termos legislativos, mas depois sabemos que na prática acaba por existir algumas superposições, será que, à parte disso, também vemos a evolução, nomeadamente dos laboratórios associados, que iniciamos com 4, em 2000 estamos com 40, num país de 10 milhões de habitantes, num país pequeno? Será que, falou o colega muito bem há pouco, na questão da internacionalização, nós temos de olhar para fora? Pergunto-me se não temos também de pensar numa questão de ganhar escala, de, em vez de olharmos para dentro de cada uma das nossas instituições, se calhar pensarmos onde é que podemos fazer aquilo que fez o I3S, por exemplo, ganhar sinergias, tornarmos-nos maiores, crescemos em conjunto, porque a nossa competitividade não é entre nós, tem de ser com aqueles que estão fora das nossas fronteiras. Em relação também à questão que foi colocada também do se olhar para as empresas ou não olhar para as empresas, bom, faço também esta questão em relação a próprios organismos que gerem o sistema. Nós temos vários interlocutores, temos a FCT primordialmente, temos a ANI, temos também o IAPMEI, temos a ICEP. A minha pergunta é também, muito honestamente, se isto para os decisores políticos, embora obviamente hajam competências distintas e obviamente em alguns pontos elas cruzam-se e estão até sob tutelas diferentes, o que por vezes também dificulta, portanto, a interação, isso é perceptível. Lanço o repto se não seria de pensarmos em termos de estruturação do sistema, se não faz sentido, se continuar a fazer sentido esta divisão tão grande entre agências que existe em Portugal. Nomeadamente,
depois no papel que isto tem na nossa interação com as diferentes entidades, quer a montante, quer a jusante, particularmente os laboratórios associados, que estão ali no meio, que olham tanto para a parte da inovação, como olham também ainda para a parte da investigação. E só também para terminar, falamos muito na questão do financiamento. É verdade que o financiamento é importante, nós estamos a discutir isso, por exemplo, a nível dos projetos com empresas, esse é um entrave, efetivamente, porque o financiamento não é a 100% nos projetos, por força dos mecanismos que são utilizados, essencialmente com a Portugal 2030, que vem dos fundos estruturais e de coesão. Mas até no programa no 2030 agora, temos também uma dificuldade, sabemos, ainda ontem foi apresentado num estudo da Business Roundtable Portugal, em que estava presente o Sr. Primeiro-Ministro, em que mais uma vez demonstra que são as grandes empresas que, a nível do setor empresarial, impulsionam os aumentos de competitividade e da internacionalização, e essas grandes empresas neste momento estão vedadas a participar nos fundos, portanto nós estamos a olhar para empresas de dimensão muito pequena, o que também nos dificulta também criar essa competitividade. Mas temos o exemplo do PRR, quer dizer, nós temos muito financiamento, às vezes não é só termos o caminhão com o dinheiro, é percebermos como é que podemos usar e como é que podemos melhorar a nossa eficiência. Se pudesse concluir. Sim, estou a concluir, era para lançar esta questão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós chegamos ao fim desta sessão, mas mesmo uma coisa. Só mesmo uma coisinha pequenina, mas fundamental. A Luísa falou dela. Nós precisamos um plano, um roadmap. Nós há 15 anos que não temos roadmap. O nosso roadmap acabou e nós estamos a navegar à vista há 15 anos. Concordo plenamente. Não existe esse roadmap, é fundamental fazer e aí tomar decisões. Bom, eu acho que podem continuar as discussões e é muito interessante que eu continue durante o almoço, etc. Esta sessão foi apenas um pontapé de saída para discussões que terão que ocorrer certamente dentro do COLAB, porque se não somos nós que somos capazes de identificar aquilo que são as nossas mais-valias em relação aos outros elementos do sistema, não sei quem é, não é? Quer dizer, só temos que esperar que seja algum paizinho que nos venha dizer como é que se faz. Eu creio que teremos que também ter soluções com alguma flexibilidade, porque estamos a falar de instituições em áreas completamente diferentes do conhecimento e portanto, que têm ideias muito diferentes sobre o que é o impacto, etc. Até uma discussão que vamos ter, mas temos que partir também daquilo que já está definido, porque já existe legislação que diz o que é um laboratório associado, quais são os seus objetivos, etc. Temos é que ver se ela está adequada para os próximos 10 anos. Por isso é que esta sessão se chama Visões, e acabo com a palavra visão. Obrigado por estarem presentes, e lá em casa creio que também estarão a ouvir-nos. Muito obrigado.